fui pro Kuwait, cara. Foi o quê? Eu fui pro Kuwait. E aí? Kuwait não tem nada. Não tem álcool, não tem nenhum tipo de droga. Não tem internet Você sabia aberta. que o Kuwait não é aberto pro turismo? Kuwait não é Caralho, aberto Não pro tem visto de turismo. turismo pro Caralho, Kuwait. como que tu foi? Eu fui a trabalho, né? Eu fui pra treinar. Então, E pra você ir a trabalho, né, Julião? Parece que uma pessoa que mora lá tem que ser responsável por você. o meu treinador é de lá. Então, ele fez uma carta convite pra eu trabalhar na academia. E essa carta convite me dá um direito a um visto que tem duração somente de 60 dias. E aí, com esse visto, eu dou entrada no país por 60 dias e com 25 eu já tenho que estar renovando ele para poder bater, porque eu fiquei lá 3 meses. Então, um mês depois eu já estava renovando o visto, que eu estava lá, faltando 30 dias para vencer o meu. Então, uma coisa assim, de certa forma burocrática, mas que para o país que tem as leis muito rígidas como o Kuwait, com relação a costumes, lá eles são islâmicos, então eles seguem o Alcorão. Eles não são abertos assim com facilidade para o mundo ocidental, eles se protegem com relação a isso. Então, quem for para lá, somente com visto de trabalho, não existe turismo no país. E como era morar lá, cara, durante esses meses? Muito bom, Muito bom? muito, porque ali eu vivi uma situação que, eu estava falando aqui com o Renato, hoje é o maior sonho que ele tem. Cara, você acredita que o Júlio não podia levar a esposa? Não podia, Não pode essa é levar a parte ruim. Então, Não pode levar mulher, não é turismo. Ah, mas eu consigo um visto de trabalho para ela. Não. Nem Não é quer que ela simples vá, na assim. real, né? Não deixam. não deixam. Entendi. Para você entrar com a sua mulher, você tem que ser casado no papel e depois de 6 meses que você está no país, você ganha o direito de trazê-la. Mas você tem que estar instalado no país por 6 meses, Que já é difícil. porque desse tempo você está em observação. Se você não tem nenhum problema com relação à justiça, aí sim você tem o direito de trazer a sua mulher e a sua família, se você tiver família. Mas só posterior a 6 meses e o firmamento do contrato de trabalho, que é posterior a essa data. Aí você consegue trazer a família. Caralho. É um país que são de 4 milhões de habitantes. Desses 4 milhões, 2 milhões são imigrantes. Caralho. Metade é imigrante. Então, Pô, então não tá funcionando muito bem assim, ser restritivo lá, né? Não, deve ter se tornado Não. essas restrições. devem funciona ser muito novas. bem. O domínio lá total do petróleo. É um país extremamente rico. Uma das rendas per capita maiores que existe no planeta. Era seguro lá? Lembra da briga da Iraque e Kuwait ali? O negócio era petróleo só, né? Era o petróleo dele. Eu estava ali naquela região, Golfo Pérsico. Pode Exatamente ali onde estava ocorrendo a guerra. Então ali o Kuwait, o que é bacana? Ali hoje a gente tem a maior academia do planeta. Ninguém tem condição de ter uma academia daquela hoje, a não ser eles. Questões monetárias. O dono dessa academia é uma das pessoas mais influentes do país, foi casado com a filha do rei e é um grande empresário. Ele é tido como um sheik lá na região. E ele era um fisiculturista aficionado pelo esporte que observou toda a situação nos Estados Unidos e, sonhando com aquilo dentro do país dele, começou a construir um trabalho onde ele fez a melhor academia do mundo, trouxe os melhores treinadores dos Estados Unidos para palestrar e fazer cursos e capacitou os profissionais da região dele. Então lá se tornou uma grande referência e hoje eles são detentores de 2 títulos de Mr. Olímpia, que é o maior título do mundo. Um com um atleta americano que foi para lá para treinar com eles, e o outro atleta egípcio, que esse é o maior orgulho do Oriente Médio, Que é o atual. que é o atual. Como é que é o nome Mr. dele mesmo? Big Ramy. Big Isso, Ramy. Big Ramy. Big Ramy. Então eles começaram a construir essa meca e nós temos esse trabalho totalmente inspirado neles. O nosso centro de treinamento é inspirado nessa sistemática do Kuwait. Porque, olha que louco o Kuwait. Uma academia gigantesca. Quantos metros quadrados, Julião? Olha, Chega a ter quanto uma Oxygen? Então, aqui que você... Aquela que é a Castle, que é muito maior. grande, ela é muito provavelmente do tamanho do shopping em São Caetano. Tamanho de um shopping. Imagina uma Tamanho de um academia do shopping. tamanho de um shopping. Caralho. Maior Isso é possível? 3 vezes Caralho. um supermercado grande de rede. 1000 máquinas. 1000 máquinas. 1000 máquinas O de nosso centro de musculação. treinamento, que é considerado grande, tem 80 máquinas. 1000 máquinas. Aí, por exemplo, Nossa, assustador essa porra. na que o Júlio estava, o andar de baixo era academia. Junto da academia já tinha um restaurante
com tudo que um atleta precisa comer. Tudo, tudo. Comida limpa. É só no peso. pesar. Quanto de que você quer? Ah, eu quero 300 gramas de mandioca, 200 gramas de frango. Eu quero 300 gramas de batata doce, 200 gramas de carne. Eu quero macarrão, quero arroz, quero aveia, tudo. Isso Whey. deve ser muito foda, muito prático. Né? E no andar de cima, apartamentos, para que os atletas O prédio. fiquem alojados. Alojados. Então o cara desce, treina, come, sobe. Desce, treina, come, sobe. Para um cara que busca alta performance da musculação, é o sonho de consumo. Então se tornou como se fosse o maior spa do mundo para fisiculturista. E isso é o que nós fizemos no nosso treinamento. Do outro lado da rua tem uma casa, patrocinada pela Max, aonde a gente coloca os atletas lá. Lá eles têm toda a alimentação garantida, toda a suplementação garantida. Atravessam a rua, treinam no CT. E voltam. Treinam e voltam. Maneiro. Maneiro, mano. E aí a gente consegue acelerar muito o processo de crescimento desses atletas, que é justamente o padrão americano. Hoje ainda a gente está conseguindo começar a quebrar um paradigma aqui no país de duas áreas. A gente está falando primeiro do crescimento da educação física e do emprego da musculação para jovens. Estou falando de crianças. Então hoje já tem estudo que crianças com 12, 13 anos podem praticar musculação, com musculação resistida, com pesos, que isso não vai interferir em nada no crescimento delas. Pelo contrário, vai ajudar no desenvolvimento, tanto motor quanto desenvolvimento psicológico, porque você vai trazer muito mais autoestima e segurança para essa pessoa. Quando a gente fala agora do mercado das academias, a gente também está conseguindo mudar a concepção das academias. Por quê? Porque hoje a academia entende que ela não consegue mais atender o público que ela quer atender se ela não tiver o material mais adequado. Então, hoje, por causa do CT, a maioria das pessoas tem referência do que é uma boa academia e começa a exigir mais desses empresários que antes não precisavam se preocupar tanto com o tipo de maquinário que eles tinham nas academias. Que viagem, né, cara? Não, a gente está Muito louco mudando o essa conceito porra. da musculação. O nosso trabalho está mudando o conceito da musculação. Ah, isso é muito louco, porque vocês criaram na praticidade o mesmo esquema que eles, né? Mesmo esquema. Só não tem o self-service com tudo. Só não tem 1000 máquinas, É. né? Não tem 1000 máquinas, mas tem todas as máquinas que eles precisam, todas. Todas as máquinas são de última geração. As máquinas que estão lá na Oxygen são as máquinas que nós temos, pelo menos a mesma qualidade, marca de máquinas. E na casa que eles ficam hospedados, tem tudo. Tem peixe, frango, carne, ovo, aveia, arroz, frutas, vegetais, tudo. À vontade. Maneiro. Que da hora, mano. Porra, da hora. E O além único de- objetivo deles lá. Fica fortão, fica grandão. Desenvolver alta performance para chegar nos campeonatos internacionais representando o Brasil. E o principal, que é o que faltou para mim e o que faltou para o Renato. Então isso fez a gente bater muita cabeça. A falta de direcionamento. Então tanto eu quanto o Renato poderíamos ter um nível melhor ainda falando-se de performance se soubéssemos essa cartilha que nós temos hoje à disposição. Então antigamente a gente não tinha esse nível de conhecimento, esse aprofundamento técnico em relação à elaboração dietética, elaboração de treino de ergogênicos. E isso fez com que nós não conseguíssemos atingir o máximo de performance numa época em que nós éramos os jovens promissores. Pode crer. Então isso faz com que hoje a gente traga uma perspectiva muito maior e melhor para esses atletas que estão ingressando na nossa modalidade agora, que sonham em se tornar esses exponenciais que nós mostramos aqui. É um trabalho de formiguinha, mas que você pode ter certeza que daqui 10 anos a gente vai ter mais de um Mr. Olímpia brasileiro. Se Deus